uma oferta de amor. Quando Deus nos chama a entregar algo para Ele, não é porque Ele precise desse algo, mas é porque Ele está interessado no ofertante, aquele que dá. Deus não é o Deus que precisa daquilo que vem das nossas mãos. Ele quer o nosso coração. É por isso que o primeiro culto que nós encontramos na Bíblia, em Gênesis no capítulo 4, é o culto feito por Abel e Caim. A palavra diz que eles ofereceram a Deus, e Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Veja que antes de Deus falar algo sobre a oferta de Caim, Ele olha para a pessoa de Caim. Antes que Ele reprove a oferta de Abel, ou melhor, a oferta de Caim, Ele olha para a pessoa de Caim. Antes que Ele aceite a oferta de Abel, Ele olha para a pessoa de Abel, porque Deus se interessa com o coração, Deus se interessa com a pessoa, Deus se interessa com a minha vida e com a sua. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui nessa manhã, é que uma oferta de amor, é uma oferta que é sobre aquilo que está no seu coração, aquilo que vem do seu coração. Deus está interessado no seu coração, na sua vida. É isso que Ele quer 100%, quem nós somos. A palavra nos ensina que há vários tipos de oferta. O primeiro tipo que eu encontro na Bíblia é uma oferta de adoração. Todas as vezes que Deus não pede nada de nós, Deus não pede, e alguém espontaneamente dá algo para Deus, essa é uma oferta de adoração. Eu falo para você, por exemplo, no texto que se encontra em Marcos capítulo 14, no versículo 3 a 9. A palavra fala que certo dia, Jesus estava em Betânia, uma cidade ali, daquela região da Palestina. E naquele jantar, onde Jesus estava, uma mulher entra, e ela quebra um frasco de alabastro sobre Jesus, e um perfume precioso é derramado sobre ele. Jesus não pediu para ser perfumado, Jesus não suplicou, ele não estava cheirando mal. Ele não disse assim, gente, alguém tem um perfumezinho porque eu estou fedendo. Jesus não fez isso. Ele não pede espontaneamente, do coração. A mulher vai, pega o que havia de melhor, o seu perfume, e derrama sobre Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você, custou caro para aquela mulher o perfume. Primeiro custou caro porque o perfume, ele era caríssimo. Segundo porque a mulher, provavelmente, não tinha outros perfumes, porque o perfume era caro. Então, mais caro do que entregar o perfume, foi passar o resto do ano fedendo. Foi isso que aconteceu. Além de dar o perfume para Jesus, ela passou o ano todinho cheirando mal. E aí eu tiro essa brincadeira, mas eu fico pensando no dia a dia como era. Alguém cheirando, mulher, tu não tem um perfume para passar? E ela, não, porque aquele que eu tinha, eu dei a Jesus de Nazaré. Aquele que eu tinha, eu dei a Jesus Cristo de Nazaré. E ele te pediu, não. Ele não pediu, não. E por que tu deu? Porque eu quis. Porque eu quis. Mas o que ele fez demais? Ele te deu alguma coisa em troca? Não, ele não me deu nada em troca. E nem precisa. Mas como assim não precisa? Ele não te deu nada em troca e não precisa? Mas não. Mas por que não precisa? Por que você foi e você deu? Porque o meu irmão, que era Lázaro, há 4 dias estava morto. E Jesus de Nazaré foi à tumba dele e disse, Lázaro, sai para fora. E aquele que estava morto reviveu. Eu vi o meu irmão sair da morte para a vida. Como não entregar o meu melhor àquele que ressuscitou o meu irmão? Deixa eu explicar uma coisa para você. Sabe o que é uma oferta de adoração? Uma oferta de adoração é quando você reconhece que há Lázaros na sua vida que só ressuscitaram porque Jesus os chamou para fora. É quando você reconhece que há coisas na sua vida que só saíram da morte para a vida, há sonhos na sua vida que só saíram da sepultura, há um casamento na sua vida que só recebeu uma vida nova, há uma família na tua vida que só teve um começo novo, porque Jesus foi lá e contra tudo e todos, Ele disse, Lázaro, sai para fora. Ele removeu a pedra, Ele chamou para fora, Ele devolveu a vida àquilo que estava morto. Quando nós reconhecemos os Lázaros que Jesus ressuscitou na nossa vida, a gente pega o nosso alabastro e quebra diante de Jesus, derramando o que há de melhor. O que há de melhor, nós, para Ele. Nós damos o melhor, não por medo, culpa, obrigação, mas por gratidão. Portanto, pense sobre isso. Deus quer a minha vida e a sua como uma oferta de adoração. Que nós possamos dedicar o nosso tempo a Deus, sim,
como oferta de adoração, que nós possamos doar quem somos diante de Deus, sim, os nossos dons e talentos, sim, diante de Deus, como oferta de adoração, não porque Ele vai nos dar algo em troca, não, mas porque Ele já nos deu muito. Ele já nos deu o suficiente, ao ponto que eu costumo falar, que se Jesus parasse a sua obra na minha vida hoje, eu tenho motivo para adorar Ele até o resto da minha vida. Se Jesus não fizesse mais nada na minha vida, eu tenho motivo para servi-lo até o meu túmulo. Amém. Simples assim. Mas também a nossa oferta de adoração vem através dos nossos recursos. Próximo domingo, a nossa oferta de amor. Eu oro que seja uma oferta de adoração. Eu oro que ao longo dessa semana o nosso coração seja lembrado dos Lázaros que Jesus ressuscitou. E estejamos aqui no próximo domingo para dar a nossa oferta de amor com o mesmo sentimento de Maria ao derramar perfume sobre Jesus, com o sentimento de gratidão e honra, com o sentimento de quem reconhece que Deus tem sido Deus nas nossas vidas. Ele tem sido bom, Ele tem sido fiel, Ele tem sido Pai, Ele tem sido presente. E é por isso que nós vamos então colocar essa oferta de amor diante de Deus. Esse é o primeiro tipo de oferta. É a primeira forma de você enxergar uma oferta de amor. É uma oferta de adoração. Segundo, uma oferta de amor é também uma oferta de sacrifício. Há momentos, por exemplo, que gente que anda com Deus, ouve Deus pedindo algo. Abraão ouviu Deus pedindo para ele o seu filho Isaque. Gênesis capítulo 22, lá no versículo 5, a palavra diz que Abraão, ele ouviu Deus falando, Abraão, vai e leva para o Monte Moriá o teu filho Isaque. Isaque, entenda, era tudo para Abraão. Ele era o filho da promessa, ele era a esperança de ter descendentes. Abraão era tudo, era tudo, Isaque era tudo para esse homem chamado Abraão, tudo, absolutamente tudo. E ele ouve Deus falando, vai, leve Isaque, sacrifique Isaque. E ele responde positivamente, dizendo, eu vou. Ele sobe o Monte Moriá, disposto a sacrificar a Deus aquilo que Deus havia falado. Escute uma coisa. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender na nossa vida, é obedecer à voz de Deus. Quando Deus fala, nós precisamos ter um coração disposto a respondê-lo prontamente. Quando Abraão ouve Deus, ele não resiste, ele vai. Isso é fé. Fé é obedecer, é responder a Deus, é dizer, Deus, se o Senhor me pediu, eu entrego, se o Senhor me chamou, eu vou, se o Senhor me envia, eu me rendo. Quando Deus fala, você responde, isso é fé, isso é obediência, isso é uma oferta de sacrifício. Aconteceu, por exemplo, na vida de uma mulher, de forma bem concreta, na vida de uma mulher, conhecida como a viúva de Sarepta, 1 Reis capítulo 17, lá no versículo 9, fala que havia uma viúva em uma cidade chamada Sarepta, e essa mulher, ela estava passando por uma crise financeira seríssima, muito grande, e o texto fala o seguinte, que quando aquela mulher, passando por aquela crise, encontra o profeta Elias, olha o que é que o profeta vai dizer para ela. Quando chegou à porta da cidade, ele encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, ele a chamou, e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Eu acho engraçado, Elias é metido, ele mal conhece a mulher, já pede o lanche todo. Ele pede a água, pede o pão, quase que a mulher diz, você quer com o quê? Queijo, presunto, requeijão? Mas ela responde, eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão. Eu só tenho um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Se Elias fosse cearense, a farinha já bastava, não é? Mas o texto continua e fala, estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Esse era o nível de desespero dessa mulher. Ela já rasgou a verdade. Ela disse, Elias, eu não tenho misto quente para te dar. Eu só tenho farinha, e por sinal seca. Ou seja, eu estou pegando 2 gravetos para poder fazer a lenha, fazer 2 bolinhos para mim e para o meu filho e pronto. E a gente vai morrer. O profeta olha para ela e diz, Elias, porém, lhe diz, não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Repita comigo, faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem.
e traga para mim, depois faça algo para você e para o seu filho, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E ele diz: a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre Israel. Escute, o milagre aconteceu, mas antes houve um ato de generosidade. A mulher não tinha nada, e Elias chega para ela e diz: faça primeiro para mim. Elias aqui representa Deus, o profeta era um porta-voz de Deus, ele estava dizendo: ok, eu entendo que você não tem nada, mas o texto é claro, Elias falou: pegue o pouco que você tem e dê primeiro para mim. Dê primeiro para mim, depois faça para você e para o seu filho, e então, você vai ver, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Sabe o que é uma oferta de sacrifício? É quando você dá primeiro para Deus, mesmo quando não faz sentido, pelo simples motivo de que Deus falou, e quando Deus fala, você obedece. Nós precisamos entender o poder disso, atender a voz de Deus. A palavra falou, Elias disse àquela viúva: faça o que eu te disser. Não faz sentido, Elias, eu só tenho um pouco, só dá para mim. Elias falou: faça o que eu estou te falando, faça o que eu estou te dizendo. Você só precisa atender a minha voz e obedecer aquilo que eu estou falando. Obediência, obediência. Querido, eu digo uma coisa a você: obediência fica na nossa conta, milagre fica na conta de Deus. Portanto, em uma segunda análise, a nossa oferta de amor, no próximo domingo, será uma oferta de sacrifício. Sabe por quê? Você sabe por que será uma oferta de sacrifício? Porque ao longo dessa semana, nós como igreja, como família, nós vamos orar a Deus e nós vamos perguntar: Espírito de Deus, qual a minha parte? E quando Deus falar, nós teremos a obediência dessa viúva, a obediência de quem diz: faça o que eu te disser. Quando Deus falar, nós vamos acolher sua palavra no nosso coração e nós vamos, em resposta à palavra de Deus para nós, no próximo domingo, estar aqui, colocar a nossa oferta de amor. Amém? Glória a Deus. E por último, nós também iremos ofertar uma oferta de amor, que é não apenas uma adoração a Deus, não apenas um sacrifício em resposta àquilo que Ele nos falar, mas também uma oferta que abençoa outros. Fale comigo, uma oferta que é sobre outros. Uma oferta que é sobre outros. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos muitos exemplos de pessoas que decidiram viver uma vida maior do que elas mesmas. Por exemplo, Atos capítulo 10, do verso 1 ao 4, fala da história de Cornélio. Cornélio é esse homem que a palavra fala se importava com os pobres e os necessitados. E quando ele teve uma visão de um anjo, a Bíblia diz que aquele anjo falou a Cornélio: as suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Os anjos falaram: Cornélio, toda vez que você se importa com alguém, toda vez que você foi lá e fez um ato de generosidade, subiu para Deus e está diante de Deus a sua generosidade, há um memorial, Ele se lembra de cada ato sincero e genuíno de generosidade seu. É como se aquele anjo dissesse a Cornélio: Cornélio, eu te digo uma coisa, diante de Deus, quando vivemos uma vida que se importa com outros, essa vida não passa despercebida pelo olhar de Deus. Eu quero inspirar você a ter uma vida que se importa com outros, a ter uma vida que se importa com o reino, a ter uma vida que se importa com os propósitos de Deus. Uma história muito clara para mim sobre essa ideia de viver uma vida que é sobre outros, é aquela história de João capítulo 6, do verso 5 ao 9. A história que conta a multiplicação dos pães e dos peixes. O pessoal estava ouvindo Jesus o dia todo. Jesus vira para os apóstolos, no caso, na época os discípulos, e ele diz: gente, a gente precisa dar de comer aí para esse pessoal. E aí eles falam: mas Jesus, padaria não está aberta hora dessa. Como é que a gente vai dar de comer? É muita gente, 5.000 pessoas. Jesus falou: não, vocês vão dar um jeito. E aí Felipe disse assim, respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse ao menos um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: Jesus, aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isto para tanta gente? Eu penso na cena,
Todo mundo passou o dia ouvindo Jesus e ninguém levou nem um lanche, nem um creme cracker. Aquele rapaz foi ouvir Jesus, mas ele foi preparado. Ele levou a lancheirinha dele, com os 5 pães e os 2 peixes. E eu fico me perguntando como foi a cena. Os discípulos dizendo: Jesus, a gente descobriu aqui um cara que trouxe a marmita de casa. Todo mundo veio despreparado, mas ele veio preparado. Rapaz, esse menino podia dizer assim, né? Ah, vocês vieram tudo despreparado? Pois vão passar fome. Porque eu trouxe os 5 pães e 2 peixes para mim. Eu trouxe para mim. E tem mais, como é que vocês vão pegar meus 5 pães e 2 peixes? Nem vai resolver o problema desse pessoal todo. Olha aqui a quantidade de gente. Já sei, vocês estão dizendo que Jesus quer fazer milagre, mas vocês querem meus 5 pães e 2 peixes para vocês, né? Tudo que a igreja faz é sobre 5 pães e 2 peixes. São os meus 5 pães e 2 peixes, com os seus 5 pães e 2 peixes, com os 5 pães e 2 peixes dela, cada um dando a Jesus, colocando nas mãos de Jesus os seus 5 pães e 2 peixes. É assim que nós vemos uma multidão abençoada. A nossa igreja hoje se reúne em 3 lugares, alcança mais de 8 mil pessoas no final de semana, juntando Natal, Sul, Centro, muita gente, crianças, voluntários. Quando a gente pensa sobre tudo isso, eu digo, Deus, não seria possível apenas. Eu quero encorajar você, portanto, a nós experimentarmos nesse final de ano um tempo de milagre, um tempo onde cada um de nós olha e diz: Deus, os meus 5 pães e 2 peixes eu quero colocar diante de Ti, porque a minha vida é sobre outros, a minha vida é sobre o reino, a minha vida é sobre pessoas, a minha vida é sobre a Tua causa, a minha vida não é sobre as coisas, é sobre a causa. Não é sobre as coisas, é sobre a causa de Jesus nesse mundo. Então juntos, próximo domingo, estaremos aqui, na nossa oferta de amor, colocando os 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus. Eu quero encorajar, portanto, você a entender a oferta de amor como um ato de adoração, como um ato de sacrifício e também como uma expressão de uma vida que diz: eu preciso viver por algo maior do que eu mesmo. Amém? Nós estaremos nos nossos grupos estudando mais a fundo a nossa oferta de amor. Nós vamos ter um tempo muito precioso durante essa semana sobre a nossa oferta de amor nos grupos de crescimento. E você que não participa de um grupo, você precisa participar. Os grupos é o desdobramento da nossa igreja. Ou seja, aquilo que acontece no domingo se estende nos nossos grupos. Então vamos dizer assim, você que vem apenas aos domingos e ainda não participa de um grupo, a festa está boa na sua vida, mas você só está pegando 50%. Você está perdendo o after party, né? Você está perdendo a outra parte. Porque há um desdobramento do nosso domingo e da nossa igreja, que acontece ao longo da semana, que são os grupos de crescimento. Você que é líder de grupo, não se esqueça de passar no final do culto lá, no balcão de formações, não é isso, Carol? É no balcão de formações, onde você vai pegar para cada pessoa do seu grupo, você tem um materialzinho lá que você vai pegar, tá bom? Para você fazer um grupo bem especial essa semana em torno da nossa oferta de amor, amém? E você que ainda não possui um grupo, é fácil demais. Se você for no nosso lounge, você encontra ali, tem muitos líderes aguardando você no lounge, e aí facilmente você é conectado a um grupo, seja você adolescente, jovem, solteiro acima de 30 anos, já casado, tá bom? Indeciso, enrolado, o que for. Deus vai dar um jeito nisso daí, vai operar. Amém?